Bem-vindos ao Três Pontos, uma produção da Universidade Aberta. No ano em que celebramos meio século de democracia e liberdade, o nosso programa vai abordar um dos pilares dessa mesma democracia, a liberdade de imprensa. Para o fazermos, ampliamos as habituais três questões neste programa especial no âmbito dos 50 anos do 25 de Abril. Hoje recebemos Pedro Coelho, jornalista, investigador e docente da Universidade Nova de Lisboa. A mudança de paradigma de consumo de informação é contemporânea, de fake news e de reprodução de conteúdos por não jornalistas. Como se combate isto a bem da verdade informativa? Bom, combater a desinformação é um dos maiores desafios do jornalismo. Desde logo, combate a desinformação com jornalismo. Temos que acabar de vez com aquela ideia de que todos nós podemos ser jornalistas. Há uns que podem ser, que o são de facto porque cumprem um quadro de valores muito rígido e muito apertado, porque estão sintonizados com um estatuto profissional muito definido e muito concreto, e há outros que não o são, e como tal, não o sendo, não podem de facto querer ser jornalistas. Como todas as outras profissões, esta tem um quadro de referência muito determinado, temos de o seguir e temos de tentar, por todas as maneiras, cumpri-lo. E a maior exigência do jornalismo, nesta altura, não tenho grandes dúvidas, é de facto combater a desinformação. Porque o que é mais atraente para as pessoas é a mentira. A mentira é muito mais atraente do que a verdade. A verdade é chata, dá trabalho a descodificar. A mentira é apelativa e então as pessoas sintonizam-se muito mais rapidamente com a mentira do que com a verdade. Ora, o jornalismo tem de fazer com que a verdade seja a única referência e possa, de facto, combater a desinformação. Se é uma tarefa fácil no tempo que nós hoje vivemos, não é de todo, porque as fontes de informação são muitas, há muita gente interessada em contaminar toda a informação que rola, mas lá está, o crivo distintivo do jornalismo é absolutamente fundamental para separar o trigo do joio, e aqui aquilo que verdadeiramente interessa é a verdade, e ao jornalista compete distinguir a verdade da mentira. Esse é o principal e o primeiro passo que o jornalista tem de dar. Saber distinguir a verdade da mentira para poder transmitir a verdade ao público e para servir o interesse do público, que é o seu objetivo principal do jornalismo. Acaba de ser aprovada pela União Europeia a legislação para impedir processos judiciais, nomeadamente contra jornalistas. A que se deve essa necessidade? Temos um jornalismo livre? O objetivo do jornalismo, de facto, é ser livre. Não há jornalismo sem liberdade. A ideia que nós temos de que é possível haver uma ligeira limitação ao exercício desta profissão, por mais ligeira que seja, uma limitação é sempre uma limitação. Não há como ser jornalista não sendo livre. É certo que há um conjunto diverso de países, até da própria União Europeia, onde os jornalistas não gozam do mesmo grau de liberdade que aqui em Portugal. Essa é a grande conquista dos 50 anos de Abril, a liberdade de expressão, e acho que é a grande vitória do jornalismo. O que nós temos que fazer é continuar com este tempo e não voltar atrás, porque de facto, como disse e bem, nos 50 anos do 25 de Abril, a liberdade do exercício da profissão, bem como a própria liberdade de expressão, parece ela própria ameaçada, com essa tal nostalgia que refere. Cabe ao jornalismo mostrar que só sendo livre consegue ser jornalismo. E esta articulação, que é óbvia e direta, entre jornalismo e democracia, faz de facto todo o sentido. Nunca fez tanto sentido quanto agora. Há pouco falávamos da desinformação e, tendo o jornalismo a necessidade urgente de combater a desinformação, eu creio que é absolutamente fundamental que o jornalismo consiga entrar no caminho da liberdade para poder construir a verdade. A verdade constrói-se no sentido em que a verdade jornalística depende de um conjunto de fatores, desde logo ouvir todos os lados, verificar a informação, tudo isso faz parte do trilho em direção à verdade jornalística, mas só há verdade jornalística se formos livres e se pudermos exercer a nossa liberdade e a nossa autonomia. Só para concluir esta nota, eu creio que está ameaçada nos 50 anos do 25 de Abril, é um facto que está. Há claros sinais dessas ameaças, que são demonstrativos dessas ameaças. Cabe ao jornalismo estar alerta e não ceder nem vacilar. Resistir é vencer, já dizia um velho político. Na sequência do Congresso de Janeiro, disse que entraram em cena empresários que não percebem patavina de jornalismo, são patos bravos que só servem interesses próprios.
De que forma essa ingerência é visível no desempenho da profissão? Nós temos, de facto, o compromisso dos jornalistas não é apenas um compromisso dos jornalistas, também é um compromisso dos proprietários dos órgãos de comunicação social jornalísticos. Quando os proprietários dos órgãos de comunicação social jornalísticos não cumprem as tarefas que lhes estão destinadas, nem cumprem a missão que lhes está destinada, alguma coisa falha. E nós assistimos isso, claramente, porque no início do ano, quando o Congresso estava em marcha, estávamos a viver um dos períodos recentes mais negros da história recente do jornalismo, com um conjunto de empresários, aqueles que adquiriram o grupo Global Média, em que não se percebeu exatamente quais seriam os interesses daquelas pessoas. Eu pergunto a mim próprio, quem é que quer comprar um órgão de comunicação social jornalístico quando todos nós sabemos que o jornalismo não é uma atividade lucrativa? Não é. É óbvio que o jornalismo tem de gerar lucro, mas é lucro social. E eu também não tenho nenhum problema em que o jornalismo também gere lucro para aqueles que cumprem a missão de ser proprietários de uma empresa de comunicação social jornalística, mas que efetivamente cumprem a missão. Não tenho nenhum problema com o lucro, eu trabalho numa empresa privada há muitos anos e o lucro não me assusta. O que me assusta é que o lucro financeiro oculte ou faça desaparecer a vontade, a necessidade urgente de o jornalismo produzir lucro social. O que esses empresários, diria mesmo patos bravos, como aliás referi no Congresso, o que esses patos bravos da informação querem fazer não é jornalismo. Eles querem servir os próprios interesses. Não percebendo nada do negócio, porque isto também é um negócio, sem nenhum complexo, como lhe dizia, não percebendo nada desta área de negócio, querem a toda a força lucrar. Lucram de que maneira? Servindo os próprios interesses. Não têm outra intenção que não seja esta. Se isto não dá lucro financeiro, eles querem o quê? Querem ter uma montra para orientar os próprios interesses e servir os próprios interesses? Porque estas pessoas têm interesses noutras áreas, têm muitos interesses, são empresários de outras áreas, muito diferentes daquilo que é ser empresário do jornalismo. E por isso eu não percebo por que carga d'água é que estas pessoas, de repente, decidiram investir e em força no jornalismo. Nós falamos da Global Média Group, mas não é caso único. Há outros casos, não vou agora aqui nomeá-los, mas é importante percebermos, e aqui tem de haver regras muito precisas, ainda bem que a ERC interveio a tempo, porque é importante que estas pessoas não pensem que investir no jornalismo é o mesmo que investir numa cadeia de supermercados ou noutra coisa qualquer. Não é a mesma coisa. Isto é um bem público e tem que ser tratado como um bem público. Tem que ser protegido pelos cidadãos, tem que ser acarinhado pelos cidadãos e tem que ter uma proteção claríssima do Estado. É sintomático que 50 anos da democracia ainda sejam ensombrados por um certo saudosismo pré-25 de Abril? Quer dizer, nós estamos a atravessar uma fase em que a democracia serve para isso mesmo, para cada um de nós ser aquilo que quer ser. Inclusivamente o que é extraordinário é que a democracia também permite aos nostálgicos do salazarismo serem eles próprios da forma como querem ser. É extraordinário. Viver numa democracia é isso. Mas essas pessoas que são saudosistas de Salazar e que só o podem ser porque vivemos numa democracia, esquecem-se de uma norma básica, que é viver em democracia pressupõe que nos respeitemos uns aos outros. Se me pergunta se eu sou saudosista do antigo regime, não o sou de todo e não compreendo quem o seja. Mas que remédio tenho eu se não respeitar? Não tenho alternativa. Porque carga d'água é que as pessoas não respeitam o facto de nós querermos viver em democracia e alimentar a democracia, porque a democracia precisa, de facto, de ser permanentemente regada. Mas nós estamos a viver esse problema, que é um problema não é apenas português, é um problema europeu. Nós chegámos a pensar que Portugal estaria imune a esta invasão atroz da extrema-direita, não o fomos, e hoje estamos absolutamente... somos talvez um dos países onde a expressão da extrema-direita está em maior fase de crescimento, e temos de saber viver com isso. A única coisa que eu peço aos que se perfilam e se alinham com esse conjunto de princípios de nostalgia relativamente ao antigamente, que me deixem ser quem eu sou, que não me obriguem a ser outra coisa ou que me obriguem a ser como eles querem ser. Se eles querem ser assim, que sejam, desde que não prejudiquem a minha liberdade nem a liberdade daqueles que defendem ideias e princípios democráticos. Habituamo-nos tanto à liberdade que não conseguimos ver as tentativas de a restringir?
De facto, a liberdade é absolutamente extraordinária e nós nem sentimos que a temos, não é? Nós só nos apercebemos do que significa ser livre quando começamos a analisar a história de outros países, alguns deles até, como dizia há pouco, da União Europeia, onde a liberdade não é tal como aqui. A Hungria, por exemplo, ou a Eslováquia, são 2 territórios da União Europeia, ou mesmo Malta, 3 territórios da União Europeia, onde de facto não se vive o mesmo grau de liberdade que se vive aqui em Portugal. Eu acho que é importante que nós tenhamos consciência do que significa ser livre e do que significa viver em liberdade. Era muito importante que as escolas, eu acho que os 50 anos do 25 de Abril a esse nível têm sido muito interessantes, as comemorações dos 50 anos acho que têm sido muito interessantes, porque o 25 de Abril chegou às escolas com muita força. Eu creio que é nas escolas que isto se começa claramente a fazer entender, não é? O que é que significa ser livre? É de facto esse o lugar ideal para que toda a comunidade comece a crescer, a saber a relevância da liberdade. Porque também é muito importante que nós que vivemos em liberdade consigamos perceber que 50 anos antes havia pessoas que tentavam ser livres e não conseguiam porque o regime não permitia essa liberdade. Eu ainda vivi um pedacinho da minha vida, curto é certo, no antigo regime, não tenho grande memória do antigo regime, sei apenas aquilo que me contaram os meus familiares. Sei, por exemplo, desde logo, que quando cresci em liberdade comecei a crescer com a consciência de que já não tinha de ir para a guerra como os meus tios, primos mais velhos tiveram de ir. Só isso já foi um enorme privilégio. É importante também que agora não regredamos e de repente não comecemos a pensar, por exemplo, que o serviço militar obrigatório é uma necessidade absoluta, quando não é. Nós não vivemos numa guerra, nós vivemos numa Europa maioritariamente livre. Temos de lutar pela paz, não temos de alimentar a ideia de guerra. Portanto, o serviço militar obrigatório, que é uma herança da democracia e da liberdade, é uma clara expressão de quão importante é vivermos em liberdade sem termos de pensar que vamos armar-nos para ir para a guerra, deixar este nosso mundo livre para irmos servir outros interesses não livres. Portanto, sim, é importante que a liberdade seja a nossa matriz e que nós consigamos viver com esta conquista extraordinária de há 50 anos. Fala-se muito de um abril por cumprir. Que promessas ficaram pelo caminho? Bom, do ponto de vista jornalístico, que é essa a minha praia, digamos assim, eu creio que nós estamos a atravessar uma fase muito difícil, muito complexa. O jornalismo hoje está desesperadamente a precisar de ser sustentável, porque só um jornalismo sustentável pode não vacilar no cumprimento da ética. Hoje, em 2024, é absolutamente fundamental que nós encontremos um modelo de negócio que salvaguarde a continuidade e o futuro do jornalismo. Por isso, é fundamental que nós pensemos que nos 50 anos de Abril, uma das matérias que tem de ser verdadeiramente cumprida é a solidificação da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Nós, a partir de agora, se nada fizermos, vamos começar a ceder. Nós, jornalistas, vamos começar a ceder. Porque o mercado é um grilhão. O mercado é uma entidade poderosa que afeta e infeta diretamente o jornalismo. Eu, como dizia há pouco, eu não tenho nada contra o lucro, nem tenho nada contra o facto do jornalismo poder ser alimentado por empresas que cumprem uma determinada missão social, mas que possam ainda assim gerar lucro. Nada contra isso. A única coisa que eu sei é que o jornalismo, da forma como se encontra, com um grau expressivo de precariedade, com um conjunto diverso de jornalistas cujos salários são tão baixos que não conseguem ser livres, porque esta precariedade laboral não lhes permite efetivamente ser livres, com um conjunto de patrões que não têm consciência do que é a missão de ser a missão e o que o jornalismo representa, com um conjunto de políticos que não se preocupam com o jornalismo e com o futuro do jornalismo, com um conjunto de cidadãos que estão desintonizados, também por culpa dos jornalistas, com o jornalismo. Eu creio que estas são, do ponto de vista jornalístico, todas as metas que estão efetivamente por cumprir. Cabe-nos a nós, jornalistas, professores universitários de jornalismo, sociedade civil em geral, cabe-nos a nós pensar na relevância do jornalismo para o podermos salvar em conjunto. Isto não é uma ideia frouxa, não é uma ideia vaga que não quer dizer nada, quer dizer muito. Quer dizer que, desde logo, a sociedade civil e os jornalistas têm de voltar a estar juntos. Nós estamos
de costas voltadas. Nós deixámos de servir os interesses do público. O público reclama um jornalismo que efetivamente sirva os interesses do público. Chegou a hora do jornalismo se ressintonizar com o público, mas também chegou a hora do público se ressintonizar com o jornalismo. Com que objetivo? Que seja o Estado o zelador desta ressintonia, digamos assim. Tem que ser o Estado, efetivamente, a tratar o jornalismo como um bem público e a pensar e a agir e a preocupar-se com o futuro do jornalismo. Portanto, o que é que ficou por cumprir nesta área do jornalismo? Nós estamos numa zona de fronteira em que, a partir de agora, nós só podemos ir para a frente, acreditar no futuro e reconstruí-lo, ou desaparecer e o jornalismo correndo o risco claríssimo de se extinguir ou de se diluir em todas as outras formas de comunicação. E, acabando como comecei, falávamos sobre a desinformação. O risco maior do jornalismo é claramente a mistura do jornalismo ou a destruição do jornalismo e a sua diluição na mentira. Temos que lutar arduamente, todos, contra isso. Chegámos ao final deste programa dedicado à liberdade de imprensa. Não se esqueça que pode ouvir em plataformas de podcast e videocast. 3 pontos: a Universidade Aberta e a atualidade. Até breve.